Olá, meu nome é André Buenda Silveira, em continuidade ao curso de Direito Penal Parte Geral. Hoje nós vamos tratar do chamado conflito aparente de normas penais. Se teve aula, por exemplo, na aula passada, que enfatizei a questão da importância de ter o texto legal, essa aula é o exato oposto. Aqui não tem texto de lei para estudar, aqui essa é uma matéria eminentemente doutrinária e eu já adianto duas coisas interessantes. Primeira, na minha opinião, como professor agora, mesmo pessoa que estuda penal, uma parte dessa aula é o princípio da consunção, é o ponto, ou talvez um dos, não vou dizer o ponto, mas é um dos pontos mais difíceis de toda a parte geral de penal. E ele é difícil a compreensão, ele é difícil porque ele é uma coisa dinâmica, que evolui, tem disputas polêmicas dentro dele, e ele é um princípio que ele precisa ser analisado no caso concreto, e cai muito em prova, muito. E por que ele é difícil? Porque tem a ver também com uma das partes mais difíceis de penais, que é enquadramento típico. Então, enquadramento é a fusão entre a parte geral e a parte especial em um ponto que é complicadíssimo. Então, uma boa parte, aí o segundo ponto é o seguinte, uma parte da aula a gente vai tratar dos outros princípios e a gente vai gastar uma boa parte da aula em cima do princípio da consunção, porque é ele que cai, é ele que é difícil, é ele que gera polêmica, uma boa parte da aula de hoje é em cima dele. Mas vamos lá, vamos tratar então do conflito. O que é o conflito aparente de normas penais? Em primeiro lugar, tem uma distinção, a doutrina faz entre anomia, que pode ser de duas formas, ausência de normas, ou embora existam as normas, a sociedade, às vezes, ela não lhe dá o devido valor. As pessoas praticam sem parar condutas proibidas, como se tais normas não existissem. Há uma sensação, uma confiança, uma sensação de impunidade. E aí existe a antinomia, que se há duas normas, a anomia, eu faço a menção à aula de criminologia. Vejam a parte na aula de criminologia que eu tratei desse assunto. E aí tem a antinomia, que se há duas normas incompatíveis pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e tem o mesmo âmbito de validade. Então, você tem duas normas, as duas normas em si, elas são incompatíveis dentro do mesmo ordenamento e tem o mesmo âmbito de validade. Então, como é que eu faço para solucionar esse problema? Então, um possível conceito de conflito aparente quando é possível, em relação a eu tenho apenas um fato, e sobre esse fato é possível incídio, é possível a discussão de duas ou mais tipos penais que estão plenamente em vigor. Então, eu tenho um fato, por isso que é a questão de enquadramento típico, eu tenho um fato, eu tenho dois tipos e eu preciso saber qual que é o tipo penal que está em vigor, que incide sobre aquele fato. Esse conflito, ele é tido como aparente, porque se for aplicada corretamente a interpretação da lei penal, ou seja, se eu aplico um princípio desses que nós vamos passar hoje, se há uma correta aplicação da interpretação da lei penal, ele desaparece. O problema é saber qual é a interpretação correta da lei penal. É aqui que surgem os problemas. Quais são os requisitos do conflito aparente de normas penais? 3 requisitos. Unidade de fato, pluralidade de leis, vigência simultânea de todas elas. Eu tenho um fato, eu tenho uma ou mais leis que são aplicáveis, todas vigentes. Então, esses são os requisitos. Dentro do ordenamento, onde é que se situam
as regras que solucionam o conflito aparente de normas? Existem 3 posições. Uma seria dentro do concurso de crimes, mas é uma posição minoritária. Uma outra posição defende que é a teoria da lei penal, proibição do bis in idem, mas essa posição também é minoritária. E tem uma posição 3, que é majoritária, que é da interpretação da lei penal, do Belling. Então seria a relação que medeia entre 2 leis penais, pela qual, enquanto uma é excluída, a outra é aplicada. Então, o conflito aparente trata da interpretação da lei penal. Quais são as finalidades das regras do conflito aparente de normas? Manter a coerência do ordenamento jurídico e preservar, fazer com que não ocorra o bis in idem. O bis in idem, ele não é aceito no nosso sistema e é preciso criar regras que ele continue não sendo aceito. Então, é muito importante que o bis in idem não seja aceito. E aí, para isso, existem as regras do conflito aparente. Note-se aqui que é o seguinte: o conflito de leis no tempo, que foi objeto de uma aula nossa,